Vamos falar sobre amor, amizade, confiança e inclusão. Quer mais? E como é a vida de duas crianças que têm diabetes? Esses são os assuntos de hoje do nosso Clube do Livro, que também vai trazer uma publicação escrita por alunos de uma mesma escola que estudam culinária e que misturaram receitas das tataravós deles com poesias de Cora Coralina. Obras fascinantes para você e para toda a família, porque o gosto pela leitura começa com uma boa história. Então fique com a gente, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a escritora Patrícia Capella, a nutricionista, professora de culinária do Centro Educacional Anísio Teixeira, o SEAT, Suzete Marcolan, e a escritora Juliana Lessa. Muito bem-vindas ao programa. Patrícia, como é que surgiu a história do teu livro? Parece que foi numa festa. Não, foi na creche do meu filho. Uma coleguinha de turma ia fazer uma festa e nessa festa as crianças iam produzir o próprio alimento, né? O brigadeiro, o salgadinho, o bolo. E aí, meu filho tem alergia a leite. Eu falei com ele que ele não ia. Ele não podia ir porque a criança que tem alergia a leite não pode ter contato nem com traço. O risco é muito grande, é um risco de vida. Jura? Então não é diferente, Suzete, você que é nutricionista, é diferente a intolerância, da intolerância? Então, a alergia à proteína é diferente da intolerância. A alergia à proteína é muito mais grave, não pode ter nem contato, traços, né, na preparação. Então, às vezes, alimentos se tem soro, né, de leite, não pode, Mas entendeu? aí o contato se diz comer, né? Qualquer coisinha, pode ser um docinho, mas no caso uma coisa mínima. É tão grave que se ele encostar, ele empola. E aí começa a se coçar e começa a ter falta de ar. E pode evoluir até para um edema de glote. Eu sou alérgica à farinha de trigo. Então você sabe. E alérgica. Eu não tenho doença celíaca, eu sou alérgica à farinha de trigo. Eu não posso manipular a farinha de trigo e eu não posso ingerir. É o tipo mais difícil de alergia. É bem grave a alergia. Essa doença que você falou, doença... Celíaca, é que a pessoa desenvolve, tem um problema em relação ao glúten, que não pode ingerir o glúten, né? E o glúten está nos alimentos como trigo. Sim, mas aí é uma questão de intolerância, ou não? Não, é um problema sério. O meu é alergia que pode levar à morte. E esse problema sério que você falou em relação ao glúten, também pode levar à morte? O meu problema, que é a alergia, né, pode levar à morte. Mas essa doença entro em choque anafilático. A doença celíaca já é outra coisa, ela é gradativa, entendeu? Não, só o pessoal de repente ouviu, sim, caramba. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que tem doença celíaca, né? E vai sentindo mal-estar, vai tendo outros problemas em relação a essa intolerância que o corpo tem, né, em relação ao glúten, e isso vai desencadeando outros problemas de saúde, até que um dia, se for investigar, e tem que fazer uma investigação mais precisa, né, que se descobre que a pessoa às vezes tem a doença celíaca. Então vamos lá, quer dizer, aqui no Clube do Livro sempre acontecem essas coincidências. As três vão falar de certa forma de livros que têm a ver com a questão da boa alimentação e de alguns problemas relacionados a isso. A Juliana é diabética. Isso, eu tenho diabetes tipo 1 há quase 10 anos. Fui diagnosticada então já adulta. Mas você veio depois, quer dizer, quando criança você não tinha esse problema. Não tinha nada. Na verdade, o diabetes tipo 1 ele já foi até conhecido como diabetes infantil ou juvenil, mas isso vem mudando. E eu fui diagnosticada com 31 anos, então não era comum. Inclusive, eu tive todos os sintomas, mas não soube identificar nenhum deles. E descobri num exame de rotina. Fui fazer um exame anual e minha glicemia veio totalmente alterada. Foi um susto pela falta de informação. Eu achava que o fato de eu ter que tomar insulina significava que eu estava em estado grave. Sim, e a gente sabe que não é isso, sim, na verdade. Falta muita informação na sociedade. Exatamente. De forma geral, não só com a diabetes. Então tem um preconceito. O diabetes tipo 2 principalmente, né? Porque aí vem dizer, tá ligado ao fato de que você é sedentário, de que você é preguiçoso, de que você se alimenta mal.
O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O meu diagnóstico, eu não sabia nada disso. Então, quando eu soube que eu tinha que tomar insulina, eu realmente fiquei muito assustada. Achei que já tivesse num estágio avançado, né? E não é isso. O meu organismo deixou de produzir insulina e eu teria que repor. Sim, então, a maneira da gente repor hoje é através das injeções de insulina. Isso também assusta muito, né? Agora, as mães que estão em casa, os pais que estão assistindo, estão, de repente, pensando assim, caramba, mas pode levar à morte. E aí, como que algo que pode levar à morte, que é o caso de você, do seu filho, e no seu caso, como é que se descobre um negócio desse? Da pior forma. Indo pro hospital várias vezes. Mesmo. Quer dizer, é uma coisa que já começa dramática. Francisco, eu tinha que deixar de amamentar para voltar a trabalhar e dei para ele experimentar uma mamadeira de leite comum, leite para bebê. Ele tinha 8 meses e ele começou a inchar, ficar roxo, com várias placas pelo rosto, pelo corpo. 8 meses. 8 meses. E eu fiquei muito assustada, assim. Eu cheguei no hospital desesperada, a moça do hospital mandou entrar na triagem. Eu falei, não vou entrar na triagem, ele está com uma alergia alimentar. E aí já saíram 2 enfermeiras de dentro lá da salinha com uma injeção na mão. Depois eu fui descobrir que elas estavam com uma injeção de adrenalina. E se ele não tivesse tomado naquele momento, talvez tivesse morrido. Caramba. Ele já adrenalina, a gente sempre, eu pelo menos, sempre relaciono com um ataque cardíaco, né? Com situação de... ela tem um efeito imediato na alergia, que pode voltar depois, e por isso a criança tem que ficar em observação de 6 a 12 horas, dependendo da quantidade. E ele ficou lá direitinho, só ficamos esse tempo também. Horas, né? Só esse tempo, não foi necessário ficar mais, quer dizer, não teve... a gente ficou 12 horas. 12 horas. Quer dizer, eu tô dizendo Essa isso foi a primeira vez, aconteceu... né? Assim, a gente teve... até porque acidentes acontecem. Não, nesse momento, o pediatra pediatra sugeriu que fomos fazer os exames e tal. E como ele é chamado de mediado. Mediado é quando você faz o exame e aparece o resultado no exame. Tem crianças que são... Eu acho que é até pior, porque você faz o exame e não aparece. Mas quando ingere ou tem contato, tem a mesma reação. São os não mediados. Isso é muito importante, pessoal de casa, saber. Porque às vezes não dá no exame e a pessoa tem mesmo assim. Que loucura isso. Então, sempre estar atento, né? Educação, se você não se envolver, não rola. É uma máxima aqui do programa. E é verdade. Tem que estar observando, tem que estar presente, tem que estar atento E a sempre. educação não é só em casa, né? Você educa a sogra, educa... Não, lá em casa não dá pra aprender direitinho, todo mundo toma super cuidado, sabe? Mas tem dia a dia na escola, os amiguinhos... Sim, claro. Imagina numa festinha que foi o problema. Vamos voltar aqui para os livros. E aí teve esse problema todo, você, claro, né, se preocupou. Mas foi um problema meu de não conversar com a mãe, que se mostrou super solícita. Já somos amigos há 10 anos, isso aconteceu, eles eram muito pequenininhos. E ela resolveu o problema, ela simplesmente falou que não tinha que ter nada de leite, trocou todas as receitas da festa e ele pôde participar de tudo. Eles cantaram parabéns, ele comeu bolo, ele comeu quibe, ele comeu... Enfim, deu super certo. As crianças estão estudando juntas até hoje, em outra escola já. Eu já fui a outra escola fazer palestra, conversar com os pais. Toda reunião tá lá a mãe do alérgico. Né? Grupo de WhatsApp tem sempre um adesivo assim... alérgicos na área. E essa história, quer dizer, esse evento, né, essa confusão toda dele estar triste, você ter que ir lá, falar e tal, isso inspirou... Isso me inspirou no momento que eu não escrevia. Eu era advogada e... Eu era advogada e trabalhava com direito e não pensava em escrever, mas veio essa ideia. Tinha uma oficina de escrita muito pertinho da minha casa, assim, atravessando a rua, a Estação das Letras, a quem eu sou muito grata. Ah, maravilhosa. Suzana Vargas já esteve aqui várias vezes. E a Nifa Parreiras, que foi minha professora, e fez a revisão do meu livro. Eu não trouxe o livro porque ele ainda vai ser lançado, ele está no pré-ela, está na gráfica. Legal. Uma expectativa, né? Qual o nome do livro? Chama Coxi Corre Perigo? É uma pergunta. Entendi. Que é a história de um leãozinho. Coxi é Chico, ao contrário, meu filho é Francisco. Tá. Que legal. E é a história de um leãozinho que nasce com alergia.
e ele sai para caçar, porque ele não pode ser amamentado pela mãe, mas isso eu tenho que deixar bem claro, tá? Ele não pode ser amamentado neste momento, porque a mãe precisa fazer uma dieta para poder amamentar o filho. Não passa, o leite passa, né? A proteína do leite de vaca, ela passa pelo leite do peito. E é por isso que algumas crianças têm reação no peito. Né? É importante deixar isso claro para ninguém depois ler o livro e falar assim, que absurdo, a criança não pode mais ser amamentado pela mãe. Não, vai poder. Aí eu dei um jeitinho na história, coloquei lá. Eu coloquei lá. Mas eu vou fazer suspense, não vou contar, não. Claro, tá? claro. Comprar o livro pra saber. Graça. E vou ficar curiosa. Não, para depois ele poder voltar a amamentar. Mas e aquela noite? Ele estava com fome, ele precisava se alimentar. E ele foge para a floresta atrás do pai, que foi caçar, para descobrir o seu próprio alimento. Olha que bacana. E ali ele conhece a Sophie, que é uma homenagem à Sofia, que fez o aniversário lá no ateliê culinário. E a Sophie é uma gatinha da cidade que foi para a floresta conhecer as coisas da natureza com as quais ela podia cozinhar. Então ela faz leite de amêndoa, ela faz todos os leites vegetais. Quer dizer, uma leitura tanto para a mãe, para o pai, para a família, para todas as idades, sem dúvida. Criança. Legal. E tem a coisa da inclusão. Então, assim, ela fala, vamos dar uma festa. Aí a mãe não deixa ele ir para festa, né? Como é que ele vai para uma festa? Vai comer por esse aspecto, né? Quer dizer, porque tudo que é diferente a gente coloca de lado. A gente tem medo, né? A falta de informação também influencia para isso, né, Marcos? Se você não conhece, você já deixa de lado para não correr o risco também de fazer alguma coisa errada. Por isso a importância de divulgar o conhecimento. Ele é treinado para padrão, né? Sim. Quando na verdade a gente não tem nada de padrão. Não. Meu rosto é diferente do de vocês, enfim. Posso até comentar uma coisa? Claro. Eu trabalho com crianças, né? E assim, quando a gente fala sobre o problema de cada um, como eu falo do meu, o aluno que tem problema também fala, né? Essa informação passa a ser de todos e todos têm cuidado. Exato. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, compartilhar aquela questão é bom. E a solução é assim, tem que ter esse olhar de inclusão. Porque senão fica sempre assim, eu não posso, eu não posso, eu não tem posso. duas coisas, né? O eu não posso e o outro é o coitadinho. Não é o coitadinho, ele vai participar, ele vai andar de patinete, como as crianças que têm diabetes, vai nadar. Exato, então acho que assim, pensar sobre isso, né? Buscar soluções, porque tem solução. E aí, uma coisa que a gente fala muito aqui no Educação, quer dizer, imagina, o seu filho é uma alergia, imagina a criança que tem uma necessidade especial. Então a gente tem que discutir isso muito aqui no programa, porque esse programa é único no mundo, a gente tem que falar isso. É a primeira vez que eu falo isso no ar. Esse programa é único no mundo, que trata a educação nos seus mais diversos aspectos. Isso é maravilhoso. Por meio de um bate-papo informal, uma coisa que todo mundo entende. Então a gente tem que começar a entender que nós somos diferentes. E que a gente não é definido pela nossa diferença. Seu filho não é definido pela... Não, claro que não. Pela alergia. A criança é muito além do diagnóstico ou da necessidade especial dela, né? Ela é muito mais do que isso. Exatamente. Não é isso que define. Exato. E aí, falando em bate-papo, falando em oficina, que ela falou de oficina... Seu livro, Suzete, como é que surgiu isso? É um livro de pano, mostra ali para a câmera. Então, na verdade, esse projeto começou com parcerias dentro da escola, né? E são crianças que ficam horário integral na escola e que precisam se alimentar bem, né? Porque já que fica o dia inteiro, tem que estar sempre bem alimentado. E a preocupação era resgatar a comida de verdade, a comida mais natural possível, a comida saudável, né? E aí o projeto do anual era desapego. Ai, gente, como vamos trabalhar o desapego com nutrição, com alimentação, né, e tudo. E aí a gente buscou uma literatura que nos ajudasse, né, para poder trabalhar. Cora Coralina foi eleita. Maravilhosésima. Né? Por que Cora Coralina? Mas por quê? Porque a gente, para resgatar a comida de verdade, a gente foi lá no passado, lá atrás, na comida das avós. Das tataravós. Né? Das tataravós. Então, a gente trouxe a comida que a avó da criança
tinha de lembrança da sua avó. E muita história junto, né? Isso é muito legal. Gente, como é importante, a gente já gravou aqui um programa também sobre educação para a terceira idade. Né? A nossa população está envelhecendo cada vez mais, graças a Deus. E como a gente precisa, esse contato com o mais velho, com a avó, com o avô, como isso é rico e como deve ser estimulado em casa. E a sua aula trouxe isso. Pois é, cada criança fez seu próprio saquinho, tá? Costurou Nossa, a mão. Levanta só um pouquinho ele assim, isso. Cada criança fez a sua página, tá? Costurou a mão e na máquina e colocou, aqui a gente colocou a sua história, entendeu? A história da sua avó que veio e a receita que a avó trouxe. A avó ou o avô, porque tiveram avós, né? Tataravôs. Aí a gente fez esse livro e quando a gente fez o livro, o trabalho foi todo voltado também em busca de trechos da literatura que desse um link com as histórias dos avós, entendeu? Deve ter ficado lindo. Então, Cora Coralina é a avó das avós, né? Total. Então, a gente buscou, dentro da literatura, muitos trechos que tivessem a ver com as histórias que as avós contaram. Então, tem história de tropeiros, tem histórias de parteiras, né? Que a gente fez. Que riqueza de vida. É maravilhoso, porque traz ali o alimento, a literatura, os dois como alimento. Sim. Para a pessoa. Para a alma. Para aquelas crianças, para a alma, para o corpo, né? Então, acho que a gente fez essa junção, né? Maravilhoso. Que é uma coisa, né? Que faz muito bem, né? E as crianças amaram esse estar com a avó. Teve a avó que veio de Brasília, do Sul. Jura? Para participar muito desse legal. trabalho. E o mais claro. E muito interessante, assim, que você pôde resgatar, inclusive, antes de começar a gravar, a gente estava aqui conversando um pouquinho sobre o livro, e a Suzete disse que, não, tataravô. Aí quando falou tataravô, eu falei assim, mas naquela época o homem não ia para a cozinha. Eu queria que você explicasse isso, como é que foi? Por que o tataravô tinha a receita? Claro que tem famílias que o homem gosta de cozinhar, é natural, né? Hoje em dia, muitos homens estão cozinhando. Né? Mas naquela época o homem não chegava naquela época, mas às vezes a necessidade fazia, né? E tem histórias em cima da necessidade que ele teve que se virar, né? Fazer seu próprio alimento, né? E isso é natural. Hoje eu quero resgatar exatamente isso. E você falou também da imigração, então podem ter trazido receita das mães, quer dizer, essas receitas podem ser mais antigas até do que se imagina. Olha, tem história de libanês, então trouxe receita, né? Da mãe, de italiano. Vem histórias, entendeu? E vem junto com histórias amorosas, isso que é importante. Claro, que não é só a receita, mas uma história amorosa que vem da família e vem passando de geração em geração. Muito bonito o trabalho. E a gente fez o livro. E ficou tão bacana que no dia que a gente comemorou o final do ano e tudo, os avós foram e tudo. E ficou tão legal que a direção da escola resolveu fazer essa publicação. Sim, que não está à venda. Não está à venda, mas está acessível? Ela é à venda, sim. Ela está à venda porque... Aonde? Lá na escola mesmo. Na escola? É só ligar lá para a escola que a gente dá o telefone de quem está vendendo. Mas a venda desse material reverte para crianças, para uma instituição que apoia crianças com câncer. Então, ele não tem fins lucrativos, entendeu? É um projeto social. Perfeito. Então, a gente não... A escola abriu essa editora, né? Criou essa editora. Criou para poder publicar, né? Os materiais produzidos na escola. E a gente tem, todo ano, em torno de maio, a gente tem a Festa Literária de Santa Teresa, né? Sim. Que aí a gente leva os materiais que a gente produziu, entendeu? E ainda falando em comida,
esses três fantásticos. Não é combinado, gente. Acontece, tá? Tua história, Juliana. Então, na verdade, quando eu fui diagnosticada, até relacionada à questão da alimentação, a minha primeira reação foi falar, gente, mas eu nem gosto de doce, por que eu tenho diabetes? Porque a minha falta de informação me levou a pensar nisso. Mas eu tinha 31 anos, não comia muito doce, me alimentava super bem. Não é isso, né? Na verdade, eu tenho uma doença autoimune, que é o diabetes tipo 1, e o diagnóstico apareceu. Diferente até da maioria das pessoas diagnosticadas, eu não me vi internada, eu não passei mal, mas eu tive todos os sintomas. E aí eu comecei, no dia já da minha consulta, minha médica falou, mas você não pensou que pudesse ser diabetes? Claro que não! Mas realmente eu não tinha nenhum conhecimento sobre a condição, nenhum. Então, entrei em choque, imagina. Então, meu medo era não poder mais fazer as coisas que eu gosto, viajar a trabalho, viajar com os meus amigos, passear. Eu toco em bloco. Então, como é que vai ser isso agora? Minha vida acabou, não posso fazer mais nada? E aí, por conta desse susto, eu decidi entender tudo que era esse tal desse diabetes. Fui buscar informação. E não só a informação que a minha médica me passava, porque aquela informação primeiro era muito clara, segura, eu tinha acesso à minha médica a qualquer momento, mas eu comecei a me ver em situações cotidianas. Como é que eu vou à praia, levo minha insulina e ela não ferve num sol de 40 graus do Rio de Janeiro? Dúvidas ao longo São as coisinhas do dia a dia. Do dia a dia. Por conta disso, eu acabei criando um blog, porque na minha cabeça esse aprendizado, essa informação tinha que ser dividida, não tinha que ficar só comigo. Não, perfeito, claro. E aí o blog faz 8 anos agora, em dezembro, eu acabei me envolvendo com outras ações, parcerias com a Sociedade Brasileira de Diabetes. Hoje eu trabalho com isso, eu tenho, além do blog, uma revista especializada no assunto que é voltada para pacientes, com outros amigos da área também. Então eu acabei realmente me envolvendo. E aí, por causa disso, uma amiga tem uma filha que foi diagnosticada com 1 ano e 10 meses. E quando a Sofia estava com uns 4 anos e pouco, a Helena me falou, Ju, me ajuda, eu preciso explicar para a Sofia por que ela toma insulina. Eu não sei falar isso de uma maneira que ela entenda. Já que você gosta de escrever, escreve um texto aí para mim. Eu falei, cara, não é assim, né? Eu falei, meu Deus, que encomenda, que pedido difícil. E aquilo, claro, não nasceu de imediato, mas o pedido estava guardado ali no coração, né? Eu nunca esquecia. Claro. E esse ano aconteceu. Exatamente, uma confiança, um carinho. E a Helena, que é a mãe que me fez o pedido, na verdade, quando a filha dela foi diagnosticada, uma amiga nossa em comum, eu não conhecia a Helena, e uma amiga nossa em comum nos apresentou, porque ela falou para mim, cara, conversa com essa família, explica para eles que vai ficar tudo bem. Porque é isso, a gente tem um choque pela falta de informação. Imagina, se eu com 30 anos, imagina um bebê diagnosticado, né? É muito complicado. Pros pais. E aí a gente se conheceu e criou essa relação de amizade, e esse ano, finalmente, o texto nasceu. E quando nasceu, eu mandei imediatamente para a Helena, eu falei, vale com 2 anos e pouquinho de atraso, né? E ela me ligou, emocionada, a gente conversou, e aí, nada por acaso, a madrinha da Sofia, que é a criança, é ilustradora. E ela falou, posso mandar isso para a Patrícia, que é a madrinha da Sofia? Eu falei, pode, mas assim, isso é nosso, né? Esse texto é nosso, isso não é... Quando eu recebi as ilustrações, eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente tem um material maravilhoso. Imagina. Mas mostra mesmo... a capa. Aqui, essa é a rima da insulina. Segura um e pouquinho. aí o livro ele foi inspirado na Sofia, que é a Nina, e no Rafael, que é um docinho lá de Brasília, que é o Pedro, na nossa história. Então, são baseados em crianças reais. Sim. E o que eu quis trazer mais foi a experiência deles como crianças. Justamente por isso, o diabetes não é a única coisa que faz parte da vida dessas crianças. Eles brincam. Eles não são definidos pela diabetes. Exato. E aí a gente fala muito do patinete, né? Então, quem tem diabetes é o patinete? Não, são a Aninha e o Pedro, mas eles brincam. E aí é isso, é a vida real, é a vida normal, entendeu? Eles comem feijão, eles andam de patinete, a Nina é bailarina, o Pedro nada. Sim. Então é o dia a dia de uma criança. Tem muito preconceito? Tem. Como é que é a falta de informação traz o preconceito. Mas como é que ele surge na prática? Como é que ele se configura? Dá um exemplo da escola. Então, você tem alguns casos, eu já ouvi, por causa do blog e da revista, eu acabo recebendo relatos, né? Sim. De adultos ou de pais irresponsáveis. Então, o que a gente acaba escutando são eventos que acontecem em escola, uma educação física. O professor não deixa a criança participar porque é com medo da criança passar mal.
Professores que pedem para a criança não furar o dedinho para medir a glicemia ou não aplicar insulina dentro de sala de aula. Sai e vai aplicar lá fora. Mas isso é parte da minha rotina, não preciso parar a minha aula para aplicar. Então é muito estigmatizado ainda, né? Você tem escolas, inclusive, que não aceitam matrícula de crianças com diabetes. Que na verdade, estão sujeitas a processo, porque... Isso, mas você pensa num problema, assim, para um pai, para uma mãe, um responsável, que só quer ver o filho estudando, incluído numa escola com outras crianças, e aí ele dá com a cara na porta numa situação como essa. Então, e tem aquela coisa do diferente, né? Aí a criança também, em algum momento, ela se vê... Por que eu tenho que furar meu dedo? Por que eu tenho que tomar uma injeção se ninguém mais da minha escola, ou do meu balé, ou do meu judô faz isso? E aí, nesse sentido, a literatura é fundamental. Exato. Sempre a gente fala aqui no Clube do Livro a importância da identificação. Exatamente. De você ler, vir um personagem que tem a ver com você, se reconhecer. Como é que ele passa por isso? Eu não estou sozinho, eu não sou o ET. A gente teve um caso agora de uma professora que pediu para uma amiga comprar o livro porque ela tem um aluno com DM1 na sala dela e a gente recebeu a foto que ficou super emocionada, né, Paty? É o Matheus com um livrinho na mão, assim, todos os amigos em volta. E ele falou, eu não sabia que tinha escrito um livro para mim. Olha, gente. Você vê essa criança. A literatura serve... Se é que a literatura tem que servir para alguma coisa... Exato, claro, né? Total. É maravilhoso que sirva para isso. E outra coisa que a gente tem percebido e que é muito legal é o interesse de crianças que não têm diabetes. Sim. A gente vê crianças que, eu quero esse livro. E é muito importante também, porque aí a hora que ele olhar para o lado e vira um amiguinho na sala, furando o dedinho, ele já vai... Olha o Pedro que faz o furo no dedo. Ele é igual o Pedro que faz o furo no dedo. Então ele já sabe reconhecer. É vida, gente. Exatamente. E isso faz a gente, como Paulo Freire dizia, ser mais. Faz parte do nosso processo de humanização, de seres humanos no mundo. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigada pelo papo. Obrigada, São livros maravilhosos. Acesso aí a uma literatura gostosa. Às vezes a gente fica pensando, poxa, quero ler um livro. Poxa, quero comprar um livro para o meu filho, para minha filha, para o meu sobrinho. Ou... quero falar de um livro em sala de aula. Então, aí, 3 dicas maravilhosas que tem a ver com boa alimentação, enfim, com inclusão, com tudo isso que é bacana. Com poesia. Nossa. Demais, fantástico. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sucesso e voltem sempre. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Um mestre caminhava com um grupo de discípulos quando de repente foi atravessar uma ponte. E lá de cima ele viu que um escorpião se afogava. O mestre não perdeu tempo, rapidamente desceu a ponte, entrou dentro do rio e foi salvar o escorpião quando de repente... o escorpião lhe picou o dedo. Sem perder tempo, foi até a margem do rio, pegou um graveto e voltou a entrar no rio. E foi dessa forma que conseguiu salvar o escorpião, que subindo no graveto, pôde ser salvo sem picar o dedo do mestre. Quando voltou a encontrar o grupo de discípulos, todos estavam indignados. Mestre, o senhor é doido? Foi salvar um bicho peçonhento desse, que lhe respondeu um gesto de bondade com um ato violento desse? O mestre, olhando para os discípulos, disse, mas ele agiu de acordo com a sua natureza, e eu de acordo com a minha.